Fala, meus amigos. Tranquilo? Marcos Macaé aqui. Mais uma aula aí do nosso treinamento para os traders do fundo ao topo, tá? A intenção é que no futuro tenha tudo o que você precisa saber para ter sucesso no day trade, beleza? É, então, é um treinamento completo que vai te ensinar do zero absoluto ao avançado. Tudo que você precisa saber para operar na bolsa de valores de forma lucrativa e consistente. Então vamos lá, gente. É, Vamos falar de análise técnica, também conhecida como análise gráfica. É o estudo dos movimentos do preço no passado em forma de gráfico, com o objetivo de prever o sobe e desce dos preços no futuro próximo. É uma ferramenta poderosa que te permite analisar, encontrar e surfar nas oportunidades de day trade e nas operações de curto prazo. O objetivo é identificar padrões de comportamentos e seguir as tendências, analisar, detectar e conseguir seguir as tendências. Através da análise técnica, nós podemos ter mais agilidade para nos posicionarmos da melhor forma no mercado, né? Seguindo a probabilidade de entrar na compra na hora certa ou venda na hora certa. A análise técnica é baseada na teoria de Dow, beleza? É, Nós temos também uma outra análise chamada análise fundamentalista, que é a base aí para aquelas pessoas que investem nas ações no sentido de permanecer com o papel como sócio ou uma carteira previdenciária, ou investimentos de longo prazo, onde a variação do preço não vai ser tão significativa para o investimento. Ela utiliza-se de outros elementos, né, demonstrativos financeiros, para poder observar se elas estão crescendo ou não. Né? Perguntas como está a receita da empresa, está crescendo ou está reduzindo? Como é que está o lucro da empresa? Ela está lucrativa? Como é que está as dívidas em relação à receita? Ela está sendo capaz de pagar as suas dívidas? Ela está forte o suficiente para enfrentar a concorrência? Como é que está o mercado? Como é que essa empresa em relação ao dólar e etc. E vai. Como é que essa empresa em relação aos impactos e decisões do governo? Então, você utiliza uma outra análise chamada análise fundamentalista. Bom, falando de teoria de Dow, né, o Charles Dow, essa essa técnica, né, teoria de Dow, foi criada há mais de 100 anos, amplamente utilizada hoje em dia. E o criador é o Dow Jones, né? Ele também foi o autor do índice Dow Jones, né, o Charles Dow, e colunista do Wall Street Journal. Não sei se é assim que fala, mas mais ou menos. Ele fala algumas máximas, né? Diz que os índices já descontam tudo. Então, quando você vê o preço em determinada posição, pode considerar que já está tudo incluído, né? Então, não tem essa de vai sair a notícia, o preço vai subir. Não, o mercado já é atualizado. Ele já está de acordo com o momento, segundo, minuto, etc. Ele fala das tendências, né? Que nós temos três tendências: a principal, a secundária e as terciárias. Né? E nós temos fases dessa tendência. Então, ele também fala uma máxima que eu utilizo muito no day trade, que é o volume deve confirmar a tendência. Então, se o preço está subindo, o volume também tem que estar crescente. Se o preço está descendo em tendência de baixa confirmada, o preço tem que o volume também tem que estar crescente. Né? Cai, o volume sobe, o preço sobe e o volume também continua subindo. A divergência disso é até chamada de uma figura gráfica chamada deriva,
né? Onde o preço está subindo sem volume. Então, uma hora ele vai cair, como se fosse um avião planando de tanto subir para depois cair sem parar. Beleza? Então, a gente tem uma outra máxima que uma tendência vai ocorrer enquanto não houverem sinais da sua reversão. Então, não adianta tentar descobrir topo, não adianta tentar descobrir fundo, espera a reversão acontecer. E as fases da tendência, né? Nós temos uma fase que é a consolidação, né? Tem a tendência de alta, a tendência de baixa. Tá? Então é mais ou menos isso. Deixa eu passar para outro slide aqui. Falar de candlestick. O que é candlestick? Candles, velas. Né? Nós chamamos de velas também. É o elemento utilizado para mostrar o preço mais alto, o preço mais baixo, o preço de abertura e o preço de fechamento em um determinado período. E ele tem essa figura verde quando estamos falando de um candle de alta e vermelho quando nós estamos falando de um candlestick de baixa. Tá? No candle de alta, ele tem a abertura aqui na base inferior e o fechamento acima. No candle de baixa, nós temos a abertura em cima e o fechamento embaixo. Tá? Você no mercado vai conviver muito com esse carinha aqui. Tá? Ele passa muita informação. Esses 4 elementos, a máxima, que é a ponta dessa sombra ou pavio, e a mínima, que é a ponta dessa sombra ou pavio. Mesma coisa no candle de baixa. Aqui é a mínima e aqui em cima é a máxima. Essas 4 informações ela tem muito a dizer para a gente. Tá? Com o tempo você vai aprender mais. Os períodos que você pode considerar para esses candles mais utilizados aí pode ser 1 minuto, 5 minutos, 15. Tem um candle do dia, tem um candle da semana, etc. Significa como é que foi a semana? Ela abriu em X, fechou em Y, bateu na mínima em Z e teve a máxima em W. Então, é assim que você vai analisando o mercado. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Próximo slide, os tempos gráficos. Nós temos 3 gráficos importantes para o day trade e outros 3 gráficos importantes para a operação de swing trade. O primeiro gráfico, que é o principal deles. O segundo é que você vai enxergar a tendência. E o terceiro funciona como um ajuste fino antes da sua tomada de decisão. E para a colocação do stop loss mais curto. Então, em operações day trade, você pode utilizar os 15 minutos para confirmar a tendência maior, os 5 minutos como seu tempo gráfico principal e 1 minuto para ajuste fino, para você posicionar a sua entrada e a sua saída. Tá? E também temos em operações swing trade, temos o gráfico semanal para acompanhar a tendência maior, o diário como tendência principal e os 60 minutos como esse ajuste fino para você tomar sua decisão num longo prazo, num prazo um pouco maior, né? Longo prazo não, curto prazo. Tá? Esse é o gráfico de candlestick. Os verdes são candlestick altista, onde tem a mínima e a máxima, e os vermelhos são candles, né, de baixa, onde eu tenho a abertura e o fechamento. Desculpa, aqui é a abertura e o fechamento, mínima e máxima. Aqui eu tenho abertura e fechamento. Tá? Ele fecha menor do que abriu. Tá? E ele vai formando essa informação aqui, esse conjunto, essa cadeia de candles aqui, tá bom? Isso aqui é um gráfico no tempo de 5 minutos, é um gráfico preço por tempo e por aí vai. Essa aqui é o que a gente faz, análise técnica em cima dos candlestick. Aqui você tem a identificação de um suporte, aqui nesse espaço aqui você tem a identificação de um gap, tá? Ou seja, o preço fechou um dia aqui, no dia seguinte ele abriu aqui embaixo e caiu sem parar. Aqui embaixo nós temos uma figura, nós podemos interpretar essa figura como fundo triplo. Opa, falta um. Fundo triplo. Aqui nós temos um outro fundo duplo, um W aqui. Vendo? Ele vem 1, 2, 3 e sobe. Aqui nós temos uma bandeira de alta,
que teve um sinalzinho aqui e continuou subindo, projetando o mastro da bandeira. E aqui nós temos uma bandeira de baixa acontecendo aqui, dando sinal de entrada aqui, trazendo o preço para a altura do mastro até aqui embaixo. Nós temos um retângulo de alta, um retângulo para cima, tá? Nós temos uma resistência aqui em cima. Então, através do gráfico você consegue fazer várias análises e que te ajudam na decisão, na tomada de decisão aí. E aqui nessa imagem aqui você tem a força dos candles, né? Então, se eu tenho esse candle barra elefante ou maruboso, tá? Ele tá forte, ele tá convencido de que daquele movimento, ele é mais seguro de que se estiver subindo vai continuar subindo, se estiver descendo, se for vendedor, vai continuar caindo. Ele nos dá segurança. E esse aqui, o Doji, ele é representado por um candle que praticamente abriu e fechou no mesmo lugar, né? Ou seja, sinal de indecisão para gente. Então nós temos essa cadeia de candles aqui representando do mais forte ao mais fraco. Então aqui eu tenho uma continuidade. Esses aqui são candles que praticamente nos mostram continuidade, enquanto esses nos mostram fraqueza do movimento, possibilidade de reversão. Tá? É isso, pessoal. Forte abraço. Até a próxima.